Paulo ele coloca uma responsabilidade grande sobre os líderes, que de fato temos essa responsabilidade, né? E ele fala, ó, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É o que está acontecendo muito hoje. Quantas pessoas, até ilustres pastores, líderes, de repente você começa a ver, estão mudando a mensagem, mudando a teologia, mudando a doutrina, e dizendo não era bem assim, agora ele tem uma visão como se fosse assim, uma renovação, uma coisa diferente. Olá, meus irmãos, estamos aqui nesta série Mestres da Palavra, e nessa temporada estamos enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos e aprendendo muito aqui com o que aconteceu com a igreja primitiva, como Deus usou poderosamente aquela igreja, que foi uma igreja multiplicadora, impactante, que mudou o Império Romano, com certeza, né? E temos muitas lições importantes e já estamos agora no capítulo 19 do livro de Atos. E para comentar e trazer detalhes para nós, com boas explicações, está aqui o nosso convidado, pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor Ronaldo. Tudo bem? Amém. Então, pastor, já foram 18 capítulos, agora vamos para o 19, hein? Que bênção. Vamos lá. E aqui começa dizendo que o Apolo, que foi citado no capítulo anterior, foi realmente para a região da Caia, né? Isso. Corinto está lá. Mas nesse meio de tempo, Paulo chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos e perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. É espantoso, né? Porque eles eram cristãos, não tinham ouvido falar do Espírito Santo ainda, né? Então faltava um complemento, né, pastor? E aí Paulo ainda perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo que ao povo cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Sim, é verdade. Então, aqui vale a gente destacar que nós estamos aqui, então, na terceira viagem missionária de Paulo, sim, né? Terceira viagem. Nós já estudamos as duas viagens, no episódio anterior a gente fechou a segunda viagem, e aqui, então, a gente já está na terceira viagem. Lembre-se que no finalzinho da segunda viagem, Paulo passa por Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila ali em Éfeso, né? Ele fala para os efésios que ele vai voltar, né? O pessoal pede que ele fique, ele fala, não vou ficar, mas eu volto, se Deus permitir. E de fato, depois de algum tempo, agora na terceira viagem, Paulo volta a Éfeso, como o pastor bem destacou e leu aqui. Paulo ministra a esses aproximadamente 12 homens aqui, né, que são batizados não só nas águas, mas são batizados também com o Espírito Santo aqui. Eles têm a mesma evidência aqui, né, de falar em línguas e profetizar, como já tinha acontecido lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, como aconteceu em Samaria com Felipe, como aconteceu na casa de Cornélio com Pedro, né? E agora aqui também acontece novamente aqui na cidade de Éfeso. Então, esses homens, eles vão formar um núcleo, né? Um núcleo inicial, vamos dizer assim, da igreja de Éfeso. No verso 8, pastor, vai dizer aqui que durante 3 meses, né, Paulo ele frequentou a sinagoga. Né? Então Paulo sempre começava pela sinagoga, tentando ali ver se ele conseguia, né, levar judeus a Cristo, né, a entender que Jesus era o Messias, o Cristo. Então, durante 3 meses, Paulo ele vai para a sinagoga, ele fala ousadamente, diz aqui o verso 8, ele dissertava, persuadia com respeito ao reino de Deus, mas, como sempre acontecia, né, ou geralmente acontecia, alguns ali da sinagoga, alguns judeus, eles se
mostraram empedernidos e descrentes, né? Interessante esse termo aqui, empedernidos, né? Ou seja, seus corações estavam como que corações de pedra, né? Empedernidos, descrentes, né? Eles estavam falando mal do caminho, né? Mal desse grupo de discípulos que criam que Jesus era o Cristo. Eles falavam mal do caminho diante da multidão. Então, Paulo termina fazendo o quê? Paulo se aparta ali da sinagoga, ele se afasta desse grupo de judeus que estavam com o coração empedernido. E aí tem algo interessante aqui. Paulo ele passa a ministrar a palavra de Deus, ele passa a ensinar num lugar chamado Escola de Tirano, né? Então, os estudiosos da Bíblia aqui, eles entendem que havia um homem chamado Tirano, que ele tinha uma escola. Então Paulo provavelmente ele aluga um espaço nessa escola, ou é cedido a ele um espaço nessa escola de Tirano, onde e o texto diz, né, que ele passa a discorrer diariamente. É interessante porque na sinagoga era só os sábados, né, pastor? Mas aqui todos os dias, então Paulo ele vai ensinar. E o texto vai dizer para a gente no verso 10 que isso foi por 2 anos. Por 2 anos, todos os dias. Então, veja só, ele já tinha ficado 3 meses na sinagoga. Agora mais 2 anos na escola de Tirano, diariamente ensinando a palavra de Deus. Então, a gente vê que aqui em Éfeso, na minha maneira de ver, a gente vê que ocorreu um avivamento espiritual, porque o verso 10 diz que esse ensinamento de Paulo deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, né? Então assim, pastor, olha só, num tempo, né, há 2000 anos atrás, em que não tinha as redes sociais, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, o texto bíblico diz que todos os habitantes da Ásia, todos ouviram a palavra do Senhor. Se aceitaram ou não é outra coisa, mas todos ouviram, tanto judeus como gregos. Então, foi um grande avivamento aqui, pastor. Sim, pastor Ronaldo, é importante, a gente só uma explicação até geográfica, né? Sim. Esse Ásia aqui não é a Ásia que nós temos hoje, o continente asiático, tá? É a Ásia Menor, que seria a atual Turquia, aquela região ali, tá? Que era uma região bem menor. Lógico, quando se falava de Ásia, a gente falando de China, Japão, tudo hoje é mais extenso. Aqui a palavra Ásia, quando aparece aqui no livro de Atos, se refere à Ásia Menor, chamada Ásia Menor, esse território ali, ok? Isso. Mas foi maravilhoso, mesmo assim, é extraordinário, porque alcançou um território muitas cidades, tanto que Apocalipse capítulo 2 e 3 fala das 7 igrejas da Ásia, que eram muitas outras igrejas, mas 7 principais ali, né? Então era uma região muito grande. Agora também acontecem coisas maravilhosas, em versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha, é uma unção. Pastor, eu já vi até alguns comentários sobre isso, que eles chamam de unção residente, né? Assim, fica impregnada, né? Na roupa, nos lenços, no avental, né? Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, por exemplo, até quando ele toca com as mãos nas pessoas, muitas vezes tem um impacto, a sombra de Pedro que curava, né? Tem o caso assim, até assim, tipo, bem assim, inusitado, o caso dos ossos de Eliseu, que ele estava no túmulo, jogaram um defunto lá e o defunto ressuscitou, tocar nos ossos. Então, a unção estava ali, né? É coisa rara, mas estava, né? E aqui, não quer dizer que todos os lenços de todo mundo, toda hora vai curar, mas havia esse caso aqui, então, por isso que diz assim, milagres extraordinários, ok? Isso chamou muito a atenção, com certeza, né, pastor? Com certeza. É por isso que eu digo, né, que na minha maneira de ver, a gente tem aqui um avivamento acontecendo na cidade de Éfeso, porque você vê não só os milagres extraordinários, como o pastor acabou de dizer, né, mas o ensinamento da palavra de Deus, a palavra de Deus sendo ensinada, exposta, divulgada, as pessoas sendo evangelizadas, né, sendo alcançadas naquela região ali.
conhecida como Ásia na época, né? Bom, e aí na sequência, pastor, a gente tem uma história aqui interessante. A partir do verso 13, né, vai dizer aqui que alguns judeus exorcistas ambulantes, eles tentaram aqui, diz o texto, invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, né? Então, esses judeus exorcistas, eles tentaram expulsar ali os espíritos malignos das pessoas, e eles usavam uma fórmula, né? Interessante, porque eles diziam assim, verso 13 aí, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, né? Ou seja, eles tentavam expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Por quê? Porque eles mesmos não conheciam Jesus, não tinham relacionamento com Jesus, né? Não tinham passado pela experiência do novo nascimento, mas eles sabiam que havia Jesus, que Paulo pregava Jesus, e eles tentam expulsar esses espíritos malignos usando essa fórmula. O verso 14 diz que quem fazia isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas, né, o espírito maligno lhes respondeu. Olha que interessante. O espírito maligno diz, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Né? Não conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. E o possesso ali saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. E esse fato chegou ao conhecimento de todos, né? Ali, de todos os habitantes ali da cidade de Éfeso, e o texto diz que veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, até acontecimentos como esse aqui, pastor, desses judeus exorcistas aqui, né, diante do ocorrido, isso trouxe temor também ali em Éfeso, né? E isso fazia com que o nome do Senhor fosse engrandecido, e que as pessoas se aproximassem, né, dos discípulos, se aproximassem da igreja e fizessem parte ali da igreja do Senhor Jesus. Esse grande avivamento acontecendo, ele teve um efeito tão profundo e naquele povo, diz assim, que também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montava 50.000 denários, quer dizer, uma elevada quantia, porque os livros eram caríssimos, né? Hoje livros já é caro, mas naquele tempo, né? Porque eram manuscritos, eram pergaminhos, e poucas pessoas tinham acesso aos livros, né? Essas pessoas tinham praticado artes mágicas, talvez que era uma cidade mística, né? Envolvida com feitiçaria, com bruxaria, com todas essas invocações de demônios, mas quando Paulo chega pregando o evangelho, mudou tudo, né? Ao ponto de eles trazer e queimar em praça pública. Olha só. É interessante aqui que o senhor falou, né? Por exemplo, o texto diz que esses livros aqui, eles chegavam a 50.000 denários. Se a gente pensar que um denário era o salário de um dia, de um trabalhador comum, médio, então seria o equivalente a 50.000 dias de trabalho. Muita né? gente. Era muito dinheiro que esses livros, como o pastor falou, esses manuscritos, era uma coisa rara, era certamente mais caro, né, do que hoje. E as pessoas queimaram tudo isso. Por quê? Porque o Espírito Santo estava agindo ali naquela cidade, era um mover de Deus, um grande avivamento, tanto que o verso 20 diz aqui que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, né? Bom, aí nós temos aqui o texto no verso 21 também. O apóstolo Paulo, ele resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, né? Então Paulo, ele tinha também esse desejo de ir a Roma, né? de pregar o evangelho em Roma. E o verso 22, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. A partir daí aparece também uma situação que chama muita atenção no livro de Atos, porque
lá em Éfeso houve um grande tumulto, grande alvoroço acerca do que diz aqui, acerca do caminho, não é isso, pastor? Isso. Né? A expressão o caminho é uma expressão bonita, porque não tinha assim igreja evangélica, né? Igrejas cristãs, era o caminho, né? E o caminho é Jesus, né? Porque era caminho com C maiúsculo. Aí fala que um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, que eles praticavam, eles fabricavam ídolos, né? Isso. Da Diana dos Efésios, que era uma deusa famosa, né? Diz assim: e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de que a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Quer dizer, então ali era um centro religioso, como tem as romarias aqui, né? Você tem assim os centros de adoração que as pessoas vão, né? Hoje temos vários lugares no mundo, né? Por exemplo, Meca para os muçulmanos e Roma para os católicos, etc. E ali era um lugar que as pessoas vinham do mundo inteiro e tinha toda uma indústria, né? Um comércio, tudo que explorava esse turismo religioso, vamos dizer assim. Então, eles começaram a ter prejuízo e ficaram muito bravos, né, pastor? Ninguém quer perder dinheiro, né? A partir daí eles convocam o povo para fazer um levante contra a igreja, né? Ele falou: olha, a Diana vai ser estimada em nada, vai ser destruída sua majestade e ninguém mais quer adorá-la. E no versículo 28 diz assim: ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Aí esse tumulto foi tomando corpo, né, pastor? O Paulo queria se apresentar, o povo não permitiu, né, porque seria um risco muito grande. E também as iarcas, que eram amigos de Paulo, e rogaram que não arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, estavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em grande confusão. A maior parte nem sabia por que motivo estavam ali reunidos. Então, é interessante, né, esse grande tumulto, porque mexeu com toda a estrutura da cidade, inclusive com essa indústria, esse comércio, os negócios, né, que giravam em torno de Diana dos Efésios, né, essa deusa. Inclusive, esse templo, se não me engano, era uma das maravilhas do mundo antigo, né? Isso. O templo de Diana dos Efésios. Né? Exatamente. A cidade de Éfeso, ela tinha essa marca, né? Ela tinha esse templo dedicado a essa deusa Diana, né? E você vê que o evangelho ali, ele chegou de tal forma nessa cidade de Éfeso, né? Ele se expandiu e marcou tanto a vida das pessoas, que não só as pessoas se desfizeram dos livros, como a gente falou aqui, de artes mágicas, como a própria economia da cidade de Éfeso, boa parte da economia girava em torno, como o pastor falou, dessa romaria, das pessoas que iam até essa cidade para cultuar essa deusa e compravam ali os nichos, né, as estatuetas dessa deusa, enfim. Então, esses artesãos, eles se viram prejudicados e eles causam esse tumulto aqui, porque o evangelho chega ali de tal forma que afeta até a economia da cidade, que era baseada na idolatria, né, pastor? Mas aqui, então, diante de todo esse tumulto, né, o versículo 33 diz aqui: então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo, melhor dizendo, os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas. Né? Grande é a Diana dos Efésios. Então, foi um grande tumulto. O verso 28 já diz aqui que eles se encheram de grande furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Aqui no verso 34 diz que por espaço de quase 2 horas o povo ficou gritando, né, como se fosse um mantra ali, né, grande é a Diana dos Efésios. E aí então o escrivão da cidade, né, ele apazigua o povo ali, verso 35, e ele fala, né,
que o argumento do escrivão ali é esse. Todo mundo sabe que Éfeso é a guardião do templo dessa deusa, né? Que isso não podia ser contrariado. Mas aí o escrivão fala, vocês precisam se manter calmos, vocês, né, o povo de Éfeso, não pode fazer nada precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Aí ele diz aqui, portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, né? Então tinha ali todo um sistema judicial já bem estabelecido. Então, esse homem, né, esse escrivão dizem, se eles têm alguma coisa, que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo, ele diz aqui, de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento, né? Então, o escrivão ele fica receoso, porque se chega essa notícia de que está havendo esse tumulto ali na cidade de Éfeso, isso poderia complicar o status da cidade, até as autoridades da cidade, diante do imperador romano, né? Porque ali era tudo, estavam todas aquelas cidades sob o domínio romano. Éfeso era uma importante província do Império Romano. Então o escrivão aqui ele tenta acalmar as coisas para que eles não ficassem prejudicados, e de fato se dissolveu aquela assembleia e o tumulto cessou. Amém. Bom, vem então o impacto do Evangelho, né, na cidade de Éfeso. E capítulo 20, pastor, podemos entrar agora? Sim. O capítulo 20 é muito importante porque é toda uma sequência. Então, cessado o tumulto, diz aqui, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, Paulo entendeu que ali o tempo dele tinha acabado, mas continuou, os discípulos continuaram ali, a igreja continuou, a igreja tinha que prosseguir. Paulo era itinerante mesmo, né, pastor? Itinerante. Nossa, tá? E o versículo 2 diz, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, havia conflitos e ele, de uma maneira sábia e prudente, às vezes, ele preferia sair do que ficar enfrentando um conflito desnecessariamente, né? A não ser que houvesse uma direção do Espírito Santo. Isso mostra até a prudência dele de se preservar para os projetos de Deus, para a vida dele. Então, havia uma conspiração. Então, ele ficou sabendo disso, ele conseguiu escapar e foi para outro lugar, determinou voltar para a Macedônia. E vem aqui mais alguns detalhes importantes, né, pastor? Até que ele vai passando por várias cidades e chega até Troade, ok? Isso. Exatamente. Ele chega a Troade, ainda no verso 6 diz que eles navegaram depois para Filipos. E aí, gente, nós vamos ter aqui o quê? Ainda que em Troade, né, no verso 7, vai dizer aqui o texto que ele se reuniu ali, né, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, né? Então a gente tem um acontecimento aqui também bem interessante, pastor, que ocorre nessa viagem de Paulo, aqui nesse processo, né, dessas viagens de Paulo. Então ele estava aqui exortando, né, os discípulos ali, e o texto diz que ele prolongou o discurso até a meia-noite. Né? O verso 8 diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos, e um jovem, verso 9, um jovem chamado Eutico, né? Ele estava acompanhando ali o sermão de Paulo, a pregação de Paulo, os ensinamentos de Paulo, mas acontece que ele estava sentado numa janela, e como já estava muito tarde, né, aquelas lâmpadas ali, aquela luminosidade, né, que não era como hoje, a luz elétrica, né, uma luz meio bruxuleante ali, Eutico ele termina caindo num sono profundo, porque Paulo estava pregando até muito tarde, e ele, vencido pelo sono, o texto diz que ele cai, né, ele cai do 3º andar.
Ele cai daquela janela. E quando ele cai, ele morre. Né? Aquela queda faz com que ele morra. E aí o texto vai dizer que o apóstolo Paulo desce, né? Paulo se inclina sobre Eutico, Paulo abraça-o, né? E ele fala para as pessoas: não vos perturbeis, que a vida nele está. E aí o verso 11 vai dizer que Paulo sobe novamente, ainda partiu o pão, né? Celebrou a ceia ali com os irmãos, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Então, aqui é uma oportunidade que Paulo aproveita bem a oportunidade para falar, né? Para ensinar, para pregar, né? E depois, então, é que ele vai partir. Mas o rapaz, o verso 12, vai dizer que conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Ou seja, a gente tem um milagre aqui, segundo o relato bíblico, um milagre de ressurreição, né? Deus usou o apóstolo Paulo aqui, pastor, para que esse jovem Eutico fosse ressuscitado. Amém. A viagem continua, né, pastor? Ele passa por várias cidades, fala que navegamos para Assos, né? Depois ele chega a Mitilene e vai depois para Quios e assim por diante. Depois tocamos em Samos, diz aqui, depois chegou a Mileto. Não é? E então Mileto era uma cidade próxima de Éfeso, né? Isso. Ok? Então, Paulo não queria aportar em Éfeso, mas chegou ali porque ele tinha uma certa pressa, né? Ele queria chegar em Jerusalém até o dia de Pentecostes, caso lhe fosse possível. Vê que então, como judeu, ele ainda mantinha as festas, né? Regularmente, né? Pentecostes fazia parte, né? Ele não podia perder. Exatamente. Mas de Mileto ele manda chamar, versículo 17, assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E aqui nós temos um encontro maravilhoso que serve também assim como, tem um conteúdo aqui, porque Paulo chama os presbíteros e me parece aqui, pastor, foi uma conversa bem, como assim, muito emocionante, né? Porque Paulo fala com eles, além de ser uma coisa muito exortativa, mas tem um final emocionante, né? Porque Paulo parece que se despede deles depois, mas deixa a coisa uma exortação muito forte, né, pastor? Era importante, né? Exatamente. Paulo ele prefere não ir a Éfeso, né? Mas ele pede então que os presbíteros de Éfeso venham até Mileto, né? É bom lembrar que Paulo ele ficou 3 anos em Éfeso, né? Éfeso foi a base de Paulo aqui, nessa terceira viagem missionária. De Éfeso, praticamente toda a Ásia conhecida da época foi evangelizada. E aí ele manda chamar essa liderança, esses presbíteros ali da igreja de Éfeso, né? E a partir do verso 18, ele vai então fazer um sermão, né? Vai dar uma palavra de despedida ali. Eu acho que vale a pena pontuar algumas coisas aqui, né? Ele começa dizendo no verso 18: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, né? Então, Paulo ele não tem assim, receio, né, de falar da conduta dele como missionário, como ministro da palavra de Deus. Olha, vocês sabem como que eu me conduzi entre vocês. Verso 19 ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, né? Então Paulo sempre perseguido pelos judeus, e ele fala que vocês sabem como eu vivi, eu servi com humildade, com lágrimas, com provações, né? E ele diz no verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor, né? Então, a gente vê aqui que o ministério do apóstolo Paulo também, acho que é um modelo para nós, né? Hoje, líderes da igreja do Senhor Jesus, a gente vê aqui que o ministério dele era tanto um ministério público como de casa em casa, né? Então, ele tinha tanto o ensino ali público, em que ele ensinava o grupo maior de pessoas reunido, como ele também visitava as pessoas nas suas casas, ensinava, né? E ele, qual que era o tema dele? Ele diz aqui no 21, testificando o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo.
E ele diz aqui que ele já sabia, de certa maneira, o que ia acontecer na sequência. Que ele fala, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Quer dizer, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, mas sabia que haveria pela frente cadeias e tribulações. Mais ainda, né? Já tinha passado por várias, né? Mas ele diz aqui o versículo 24, que é o versículo-chave para todo ministro do Evangelho, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha, essa marca é importante, porque se alguém não tem esse nível de dedicação, de consagração, não vai fluir no ministério. Se a gente considerar a nossa vida aqui preciosa, quer dizer, importante, coisas mais importantes que o reino de Deus, não tem como fluir no ministério. Paulo, ele fala assim, ele nada tem a minha vida por preciosa. O mais importante é cumprir o ministério, seguir essa carreira, né, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Possamos, então, nós, ministros de Cristo, você mesmo, que não é um ministro no sentido da carreira ministerial, mas você é um crente em Jesus, você realmente saber que a sua vida aqui não é preciosa. Precioso é o reino de Deus, o qual deve estar sempre em primeiro lugar. Amém? Amém. É verdade. É interessante o senso de missão que Paulo tinha, né? Ele sabia exatamente qual era a missão dele, né? O propósito de vida dele, e ele fala, olha, nada para mim é mais precioso do que cumprir essa missão, do que completar o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, né? E aí ele vai falar, né, pastor, como o pastor Misael já tinha adiantado aqui há pouco, que Paulo ele tinha essa convicção de que era a última vez que ele estava vendo aquele grupo de líderes da igreja de Éfeso, né? Estavam ali no porto ali de Mileto, né, que era próximo de Éfeso. Ele diz aqui no 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Né? Foi uma despedida aqui. Né? Ele já sabia que nunca mais veria essas pessoas. Então ele está falando isso. E diante desse fato, ele faz uma exortação aqui no 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Né? É bem interessante também isso aqui. Paulo, ele fala uma coisa fantástica. Eu acho que é um grande desafio aqui para todo pastor, para todo líder, né? Ele diz aqui, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Né? Então, nós também, como líderes da Igreja do Senhor Jesus, a gente precisa buscar, né, anunciar todo o desígnio de Deus, né? Não escolher aquelas partes que a gente quer falar, mas falar tudo que nós temos que falar. E aí ele vai também, não é, pastor, orientar, exortar aí a liderança da igreja. Paulo, ele coloca uma responsabilidade grande sobre os líderes, que de fato temos essa responsabilidade, né? Ele fala, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E ele fala, ó, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É o que está acontecendo muito hoje. Quantas pessoas, até ilustres pastores, líderes, de repente você começa a ver, eles estão mudando a mensagem, mudando a teologia, mudando a doutrina, e dizendo não era bem assim, agora ele tem uma visão como se fosse assim, uma renovação, uma coisa diferente, e está levando pessoas juntos, porque as pessoas querem ouvir essas coisas modernas, agradando os ouvidos das pessoas. Mas Paulo coloca isso de maneira muito séria, né, diante deles, e diz assim, ó, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A parte de Paulo tinha sido feita. E ele agora coloca ainda mais uma vez um encargo sobre eles. Eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. E Paulo aqui também dá testemunho da sua idoneidade. Olha só, ele fala, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário e aos que estavam comigo. E assim, Paulo, ele deixa aqui também um recado importante. Tendo-vos mostrado que em tudo que,
Trabalhando assim é mistério. Socorrer aos necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Um detalhe, né, pastor? A gente não encontra nos evangelhos esta citação de Jesus, né? Especificamente, né? Sim. Literalmente, mas Paulo sabia que Jesus tinha falado isso. Sim. Porque havia testemunhas também, né? Ou outros registros, né? Que a gente não tem. É verdade. No versículo 28, só voltando um pouquinho, né? Quando ele está exortando aqui os líderes, ele fala: atendei por vós e pelo rebanho, né? Então, o pastor, né, o líder, ele tem que cuidar do rebanho sim, mas tem que cuidar de si mesmo também, né? Então, atendei por vós e por todo o rebanho, né? Porque às vezes o pastor está tão envolvido em cuidar do rebanho que pode esquecer de cuidar de si mesmo. Também é importante cuidar de si mesmo, né? Cuidar do seu bem-estar espiritual, emocional, né? Sua saúde, enfim, sua família, né? E também é interessante que ele faz aqui uma admoestação, uma advertência de que eles teriam problemas tanto externos como internos, né, pastor? Sim. Como o pastor Misael falou, né? Penetrarão lobos vorazes, são os que vêm de fora, mas ele diz que dentre vós também se levantarão homens falando coisas pervertidas, né? Então, a gente vê que o nosso adversário, ele tanto tenta assim, atacar a igreja, tanto de fora como de dentro, né? Então, por isso que ele está dizendo aí para que nós vigiemos, né? Até hoje mesmo temos que estar sempre vigiando. E é muito bonito também o testemunho de Paulo, né? Ele sempre se coloca como modelo, né? Ele sempre se coloca como um referencial, né? Tenho-vos mostrado em tudo, verso 35, que trabalhando assim é necessário socorrer aos necessitados, né? Então, ele era o modelo para os líderes ali, né? No trabalho, no ensino, na conduta em relação à administração dos bens materiais, né? Enfim, e aí o verso 36... o texto vai dizer aqui, é a parte mais, até o pastor Misael começou essa parte falando, que é um momento bem emotivo, né, esse momento aqui, desse encontro de Paulo com os líderes da igreja de Éfeso, porque o verso 36 diz que, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, né? Então, eles se ajoelham ali e oram juntos naquele lugar, provavelmente ali na praia, né, em Mileto. Verso 37, então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam aí até ao navio. Que despedida dramática, né? Ele falou assim: você não vai ver mais meu rosto. Deve ser uma pessoa tão querida como Paulo, um homem de Deus que tinha plantado aquelas igrejas, o pai espiritual, né? O grande pai, o paizão, né? E de repente falou: olha, eu estou indo para Jerusalém, sei que de cidade em cidade me esperam cadeias, sofrimentos e etc. E não voltarei mais por aqui. Só vamos ver na glória, né? Por aqui, então. E a Bíblia diz que eles se abraçaram, né? Abraçaram Paulo afetuosamente, choraram bastante, como qualquer um choraria de fato, né? Mas Paulo, ele deixa aqui uma marca importante, dizendo: olha, vocês sabem que eu me comportei direitinho, fiz o que era para ser feito. Paulo estava totalmente em paz, né? Com a sua consciência em relação àquela parte, né, da missão que ele tinha cumprido ali. Pastor, encerramos aqui então esse capítulo tão especial, né? E vamos continuar. Próximo episódio, teremos aí o capítulo 21, vocês não podem perder. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Viu? Amém, pastor. Amém? Prazer. Aos nossos queridos irmãos, inscrevam-se no nosso canal para você receber as notificações, aperta o sininho aí, você sabe que lá na palavra você vai conferir tudo e você vai ter revelação do Espírito Santo, tá bom? É assim que Deus te abençoe em nome de Jesus.